Por que isso? Porque uma vez iluminado, deixa a iluminação para ir para as trevas, o diabo agora vem com a dosagem duplicada. Porque o objetivo do diabo, para que com todo aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, o objetivo dele é não deixar respirar. O modelo dele, ele sabe que uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, a qualquer momento pode estar retornando. Então o diabo vai fazer tudo para matar essa pessoa. Vai usar circunstâncias para tirar a vida das pessoas. Por que as pessoas lá fora? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz significa deitado. Logo, deitado, dormindo. Dormindo que no colo do sistema. O sistema é maligno, o sistema é corrupto. Então todos que não estão dentro do centro da vontade de Deus, sejam eles juízes, magistrados, enfim, todos, advogados, sejam eles médicos, sejam eles leigos, plebeus, pessoas da mais baixa classe social, da mais alta classe social, sem Deus, todos são iguais. Mas por bondade e misericórdia de Deus, Deus nos tirou do meio dos iguais e nos fez diferente no meio dos iguais. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. É melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. do que conhecendo a verdade de Deus e depois se afastarem dessa verdade. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: Adágio popular, ditado popular, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Vocês já viram o cão, quando está com a barriga doendo, assim, alguma coisa, ele vai e come aquele capim, e depois ele coloca para fora, aquele líquido verde. O cão voltou, aí depois que ele vomita, o cão, ele vem e come o próprio vômito. Olha que ilustração, que dinâmica que ele está trazendo, fazendo uma analogia, colocando uma coisa ao lado da outra para trazer uma compreensão espiritual. Continue. E a porca lavada ao esponjadouro de lama. Por mais que aí chegou uma determinada adolescente numa cidade grande, aí não acostumado, ela morava numa cidade grande, digo, e chegou numa roça bem erma. E aí, quando chegando na roça, que viu o porco, ela achou que ele era, mãe, que animal bonito, mas com um porquinho. E o porco todo sujo, minha filha, esse é porco, olha como ele está. E, não, minha mãe, mas dá para eu arrumo ele todinho, vai ficar bonito. Minha filha, isso não é animal de você levar para casa. Mas eu quero, mãe. E aí os pais, para fazer vontade, levou. Ela chegou, deu um banho no porquinho, no leitão, né? Deu um banho, botou perfume, botou fraldinha, botou até aquele lacinho, botou Paco Rabanne, o Emílio Barra de Ouro, o Espanta Negrinha. Aí saiu colocando, aí de repente, ela estava assim na cidade, brincando, ela deixou o porquinho de lado para brincar com o colega. Quando ela se deu por conta, onde o porquinho estava, só tinha um caminho de fora, todo na lama. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando Noé, as águas do dilúvio, elas baixaram, Noé soltou primeiro um corvo, ou seja, um urubu. Quando ele solta o urubu para saber se as águas já tinham baixado, o urubu não voltou mais. Logo, na consciência de Noé, como ele sabia que o urubu é carniceiro, ele disse, olha, ele já achou muito alimento aí de sobra, por isso que ele não voltou. Quando ele solta a pomba vai pela primeira vez e a pomba retorna com um galinho de oliveira. Ele solta a pomba pela segunda vez, a pomba não volta mais. Aí ele entende, a pomba achou lugar para pousar. A pomba, ela só pousa em lugares limpos. A porca só anda em lugares sujos. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós saímos da lama e estamos agora no caminho de pureza, de santidade. Por isso, nós precisamos entender que a velha natureza que ainda habita em nós, ela precisa ser dominada por uma vida espiritual em Cristo, calcada, alicerçada na palavra. A natureza que habita em nós é como um pitbull. O pitbull, mesmo ele no estrangulador, com a fuceira, já falei isso aqui a semana passada, você vai passando na calçada, a pessoa está lavando o carro e está o pitbull ali no estrangulador, aí ele faz, a pessoa, segura esse cachorro aí, moço. Não morde não, ele está com um estrangulador, está com uma focinheira. E quem quer saber disso? Mesmo com um estrangulador, com uma focinheira, não deixa de ser pitbull. Mesmo a gente andando na casa de Deus, louvando o Senhor, lendo a palavra, a nossa natureza pecaminosa, ela ainda habita dentro de nós. E para que ela seja neutralizada, é preciso viver uma vida pela palavra, baseada em oração e vigilância. Tem gente que ora, mas não vigia. Observe quando o passarinho, ele vem beber água. Uma vez eu era garoto lá em Cachoeira, no tubo ali, meus pais, por parte dos meus pais, meus parentes ali na roça.
Aí eu ficava contemplando, a gente botava a visgueira, pegava aquela vara, essa peixe, né, fazia salpão, e aí colocava visgo de jaca e colocava o carvão. Porque quando eu vinha posar ali, o visgo pegava, e a gente ficava intocado, ficava na espreita. E aí o passarinho, olha que negócio interessante. O passarinho ele nunca faz. Não vai beber água. Você observa que tem um riachozinho, um riozinho, aí tem a vegetação, ele vem, pula na galha, dá para outra e. Pode observar isso. Aí vai baixando. Vai passar, empapado, não sei o que ali, aí vai puxando. Fica o tempo todo, olhando para um lado e para o outro. E ele, quando chega perto da água, ele dá aquela olhadinha novamente, bica e olha. Ou seja, ele está bebendo água, mas está vigiando. Tem crente que está bebendo água, mas não vigia. E aí a vida está sempre amarrada, a vida está sempre vivendo em devassidão. Mas vamos lá, vamos entrar no texto, essa foi como um prelúdio de introdução. É forte. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Falamos aqui na semana passada, por isso que é importante pegar os estudos sequenciados, porque perde o fio da meada. Falamos aqui na semana passada, a Bíblia fala de 3 tipos de carnes: carne animal, carne, matéria, invólucro, carne humana, e fala de carne se referindo à natureza pecaminosa, sarche, que quer dizer natureza pecaminosa, natureza irregenerada. E as obras da carne, Paulo ele cita 16, mas tem uma infinidade que é muito abrangente. Ele cita aqui 16 nesses itens aqui, mas é muito rica no sentido de citar muitos textos. E ele fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, a natureza pecaminosa que ainda vive em nós, olha que coisa, hormônios não se convertem, os hormônios não se convertem, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Sabe o que isso significa, Alexandre? Alexandre, quando o homem passa a ser um cristão, um seguidor de Jesus, ele passa a viver um conflito interior entre a velha vida e a nova vida. A velha vida, através da carne, fica puxando ele. A nova vida fica dizendo, atraindo eles. Não, você agora tem que entrar por esse caminho. Até as suas amizades têm que ser selecionadas, porque senão você não vai conseguir. Senão você não consegue. Então forma-se dentro de nós uma batalha interior. O maior conflito não é de canhões, não é arma química. O maior conflito que o ser humano vive é um conflito interior. Entre querer ser ou não ser. Tem muitos que estão lutando para ter, outros estão lutando para ser. Ser aquilo que Deus quer que sejamos. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, as obras dessa natureza pecaminosa, abra a Bíblia, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são 2 pontos. Ele aqui agora vai começar a enumerá-las, item por itens. E ele diz: prostituição, impureza, lascívia. Ele classifica as obras da carne aqui dentre esses 16 itens em 5 classes. A primeira classe, ele vai falar sobre a classe de pecados que estão na área sexual. A segunda classe de pecado, ele vai falar na área de pecados de idolatria, pecados religiosos. A terceira classe, ele vai falar sobre pecados interpessoais. Depois ele vai falar da outra classe de pecados pessoais. Olha que negócio, ele classifica aqui. Depois ele vai dizer, na quinta parte, quem comete essas coisas, que não confessa e deixa, continua praticando, ele diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Vamos lá. Primeira obra da carne, prostituição. A palavra prostituição vem da palavra grega porneia. Porneia da ideia de prostituta. Porneia, pornografia. Para que os irmãos entendam, quando Paulo escreve essa carta, foi no primeiro século. Essa carta foi escrita no primeiro século. Os primeiros passos da igreja. Para que vocês tenham como pano de fundo, como contexto, para vocês entenderem por que ele está falando isso aqui. Naquela época, a Grécia era inundada de pecado. O pecado graças os pecados sexuais. Os pensadores, cada um tinha uma mulher, cada um tinha um amante. A história diz que os pensadores
e pessoas, principalmente os filósofos, os pensadores da alta classe, da alta casta, eles tinham amantes para o prazer, concubinas para a satisfação sexual diária e esposas só para gerar filhos. Olha que estado. No contexto em que Paulo escreve também, para vocês terem uma ideia, na história de Roma, dos 15 imperadores romanos, prestem atenção, dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram mão quebrada. 14 deles eram homossexuais. A Grécia, ela entra em Roma com essa licenciosidade, praticando, os romanos começaram a praticar toda sorte de pecado. Toda sorte de pecado. E prostituição, o termo prostituição, dando a ideia de pornografia, todas as sortes de pecados sexuais. Irmãos, alguém disse assim: ah, pastor, eu tento, mas eu não consigo, porque a carne é fraca. Mas quem disse a você que o pecado é vitamina? A carne é fraca porque o espírito não está sendo preparado. A carne se torna fraca porque a alma, uma vez que o seu espírito não está em sintonia com o Espírito de Deus, o espírito humano, aí agora a sua alma, que é a fonte dos desejos, dos sentimentos, das emoções, da vontade própria, da consciência própria, direção própria, então fica voltada para as coisas da carne. Lembra do porco? Só busca as coisas da lama. Quando você não procura viver uma vida espiritual baseada na palavra, oração, leitura da palavra, vigilância, você vai estar sempre, nós vamos estar sempre caindo em declínio moral e espiritual, pela falta de vigilância. Então observem, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, também no primeiro século, na sua primeira missiva, abram aí capítulo 5, por favor, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Quem achar aí que tem uma voz audível aí para ler, quando a gente tiver com o data show ali, vai introduzir o texto aqui, vai projetar o texto aqui, vai ficar lindo, todo mundo vai acompanhar. 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 5, quem achou? Pode ler. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha o que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios, dentro da comunidade de Coríntios, tinha um jovem que estava se relacionando com a madrasta, com a esposa do seu pai, cometendo o pecado de incesto. Pasmem, a igreja estava tolerando isso. A igreja estava tolerando isso. Irmãos, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas a igreja é lugar de pessoas que querem ser aperfeiçoadas. Por isso que estamos aqui nessa noite. Nós não somos melhores que as outras pessoas, mas somos diferentes, não somos iguais, porque nós temos a consciência de pecado que as pessoas lá fora não têm. Observe que Paulo em Romanos 7, Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava dizendo: eu tenho um conflito interior dentro de mim. Aquilo que eu quero fazer, que eu aprendo com Deus e quero fazer, eu não consigo fazer. É o mal que está em mim, prevalece muitas vezes. Mas o mal que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aí ele fala: miserável homem que eu sou, ou seja, descaído, desgraçado nesse aspecto, descaído da graça. Ele se sentiu miserável diante de Deus. Então, queridos, para a gente vencer, quando nós, servos do Senhor, nós pecamos, parece que o mundo acabou. Parece que o Titanic caiu sobre nós. Quando o crente salvo, ele peca, ele sente uma tristeza na alma, ele sente uma angústia profunda, decepção, frustração. A sua alma recusa ser consolada. Tem um ponto positivo nisso aí, quando o arrependimento é sincero. Com as suas atitudes, você tem abominação, você tem aversão ao pecado, mesmo quando você cai, você confessa e deixa, você está dizendo para Deus que você não suporta, que você não combina, que você não anda em aliança com o pecado. Você caiu porque você é humano, você confessou e deixou porque você tem o divino dentro de você. Aí você está dizendo para Deus e para o mundo que você, apesar do demérito, apesar das suas fragilidades, você é filho de Deus.
Porque só os filhos de Deus têm convicção de pecado. Só os filhos de Deus. Ok? Então, continue lendo, irmão Gustavo. Estáis inchados. Estáis inchados, ou seja, a igreja está lotada de pessoas, mas vazias de Deus. E nem ao menos vos entristeceste. Quer dizer que vocês eram para estar chorando com um choro de funeral, de tristeza profunda. Por não ter sido tirado dentre vós. Como é que vocês sabem que existe esse rapaz que está fornicando, tomando ceia, membro da igreja, praticando pecado sexual, pecado de incesto, um pecado familiar, e vocês acham que nada está acontecendo de anormalidade, está tudo bem, está tudo tranquilo? Quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo. Eu estou ausente porque tive para ir com vocês, não pude estar aí com vocês, mas ausente no corpo, mas através de epístola, eu estou escrevendo para vocês lá. Mas presente no Espírito, já determinei como se estivesse presente. Eu já orientei como se eu estivesse presente, também aqueles que são obreiros da igreja. Que tal ato praticou. Aquele que está se comportando dessa forma, que está cometendo esse tipo de pecado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Juntos vós. Em assembleia, a igreja, corpo, juntos, todos nós. E o meu Espírito. E o meu Espírito, o Espírito apostólico, inspirado por Deus para combater o pecado. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que há no nome de Jesus, do evangelho dele que eu prego. Esse evangelho que eu creio. Seja entregue a Satanás. Seja entregue a quem? Seja entregue a quem, irmão Gustavo? Eu não entendi. Satanás. Entrega a Satanás? Não é para orar, meu irmão, fique em paz, fique tranquilo, irmão. Seja entregue a Satanás para quê? Para a destruição da carne. Para a destruição da carne. Olha aí, destruição da carne. Natureza pecaminosa. Lá. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo aí? Irmãos, nós devemos amar o pecador, mas aborrecer a prática do pecado. Se você tem na sua família alguém que está cometendo esse tipo de pecado e outros pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, e principalmente você que professa a fé, dizendo que é crente, e está tolerando isso, você está numa roubada, você está realmente, a sua vida espiritual corre perigo, porque não só consente o que faz, mas está fazendo vistas grossas dentro dessa situação. Quando ele fala, seja entregue a Satanás, Paulo está dizendo, esse irmão precisa sofrer no corpo, nos sentimentos dele, a dor do pecado. Ele precisa entender que o pecado, Deus perdoa o pecado quando o pecador confessa, mas ele é um réu não confesso. Ele está em erro e continua no erro e acha que tudo está bem. Quantas pessoas em pecados estão tomando ceia na igreja? Quantas pessoas assim? Quantos acham que estão em pecado? Aí olha, cometi o pecado hoje, domingo agora 8 já é a ceia, essa ceia não vem. A minha consciência está pesada, mas na outra eu venho. Quem disse a você que tem que perdoar o pecado? O que perdoa o pecado é o nome de Jesus, baseado na confissão. A palavra confessar significa vomitar, colocar para fora. Enquanto você não confessar, você vai ficar sentindo náuseas espirituais. Você vai ser vazio de Deus, não ter vontade de ler a palavra. Você passa pouco tempo com Deus e mais tempo com as coisas que não tem nada a ver com Deus. Significa dizer que a sua vida está passando por uma letargia espiritual, por uma frieza espiritual, porque você não está nutrindo o seu espírito. Está dando vontade, dando vazão aos desejos da carne por meio da alma, desejos, sentimentos e emoções. Então, seja entregue a Satanás, despreze esse irmão. Já que vocês vão falar, estão confrontando, ele está achando que está tudo normal, então deixa ele, isola ele, para que ele sinta o flagelo do pecado. Se a igreja, irmãos, a igreja é lugar de disciplina. A disciplina que nós praticamos na igreja não é para matar o membro, é para restaurar o membro. Aonde não há disciplina nem correção, você está promovendo um amor irresponsável, seja na igreja, seja na sua família. O pecado tem que ser punido. Amém? Amém. Eu não prego chave de carro, nem tubarão está chegando, vai se acostumando, viu? Prego Bíblia. Então, outra coisa, são manifestas quais são prostituição. Irmãos, em outrora eu tinha pós-graduação em ler, em ver a revista Playboy.
Hoje nem existe mais, né? Acho que nem existe mais nada das redes sociais, com o advento das redes sociais. A revista Playboy ficava debaixo do colchão da minha cama. Revistas pornográficas. Hoje é as redes sociais. É só um kick. Ó. Kick aqui. É só um kick. É só. Parece. Aí o Salmo 101, versículo 3 diz: eu não porei nada imundo, nada impuro diante dos meus olhos. O mundo está em pecado e vive em constante pecado. Mas a igreja, apesar de estar no mundo, é água e óleo. Andam juntos, mas não se misturam. Porque nós estamos blindados debaixo do governo de Cristo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Devemos fugir do pecado. Fugir da tentação. Observem também prostituição, toda sorte de pecado. Abro aí em 2 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. 2 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. Se não for segunda, primeira. Tem hora que o HD aqui fica batendo o versículo com o outro. Quem achou pode ler, ou como dizia minha mãe, quem tem leitura? Como desconhecidos. Não, é primeiro então. Não é segundo? É segundo. É primeiro. Bota primeiro. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vamos lá? Quem achou pode ler? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Essa mesma igreja de Coríntios ele está escrevendo, viu? Não erreis. Não erreis. Nem os devassos. Nem os profanos, aqueles que já se acostumaram com a licenciosidade. Não, a consciência não mais os acusa. Nem os profanos, nem os devassos. Nem os idólatras. Olha aí, nem os idólatras. Idólatra, ídolo, idolatria, adoração. Logo, adoração a ídolos pode ser objetos ou pessoas. Nem os adúlteros. Nem os adúlteros, pecados sexuais, pessoas casadas que têm relacionamento sexual fora do casamento, adúlteros. Nem os efeminados. Nem os efeminados, aquele que na relação homoafetiva entre homossexuais é a mulher e também o homem. Nem os sodomitas. Nem os sodomitas, é aquele que queima de ré, queima de frente, chamado de gilete. Vocês estão dando risada? Estou falando verdade. Nem os ladrões. Nem os ladrões. Nem os avarentos. Nem os avarentos. Será que tem avarentos dentro da igreja, irmão? Será que tem avarentos dentro da igreja? Meu carro não ninguém meu carro não. Vai levar irmão para a igreja? Sai daí, rapaz. Irmão com aquele fedor, aí irmão entrou aqui, rapaz, com um feio de catinga. Não dou carona não. Nem os bêbados. Nem os bêbados, nem os bêbados. Rapaz, eu bebo com meu dinheiro, daí resta uma coisa. Nem os bêbados. Nem os maldizentes. Nem os maldizentes só andam se lamuriando, se lamentando. Graças a Deus, eu louvo ao meu Pai. O pecado que eu não tenho, Senhor, é murmurar. Sempre eu estou glorificando a Deus, sempre. Deus conhece o meu coração. Nem os roubadores. Nem os roubadores, fala de ladrão e roubadores, né? Porque existe aquele que toma de assalto e existe aquele que é escondido. Nem aquele que furta, nem o que rouba. Todos eles estão enquadrados também, não vão herdar o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 14 e 15. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Culto de doutrina. Aqui agora vocês vão, né? Quem não está acostumado a folhear a Bíblia em casa, tem que folhear aqui naturalmente. Mas quanto aos tímidos, Quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, homens maus, e aos homicidas, fornicadores, fornicadores, pecados sexuais antes do casamento, entre jovens, e aos feiticeiros, está na Bíblia, e aos idólatras, de novo, no meio, e todos os mentirosos. Vixe, será que tem crente que gosta de mentira? Jesus! E os mentirosos? Vai, continue. A sua parte será no lago. A sua parte será onde, vamos estar? No lago que arde fogo e enxofre. No lago que arde fogo e enxofre. Aí morre na mentira, morre no pecado. Aí quando vai passando no ataúde, o caixão, aí tira o chapéu, levanta e fala: Deus deu o reino do céu. Só o céu da boca da onça. O céu da boca da onça. Nós não vamos aos céus porque nós merecemos.
Nós vamos aos céus apesar dos nossos deméritos. Agora, Deus conhece a nossa intenção. Ele sabe que a nossa intenção é acertar, mesmo quando nós erramos. Quando nós erramos, nós pedimos perdão e deixamos, porque o divino habita em nós. Habita em nós. Amém, irmãos? Olha a touca apertando. Eita Jesus. Prostituição. Agora vamos lá. O segundo. Impureza. Impureza está no campo, também é um termo mais generalizado, né? Mais abrangente, é mais generalizado. A impureza pode ser através de pensamentos, palavras, ações, pensamentos ruins. Por exemplo, o homem é intrínseco na sua natureza. Quando ele olha, se ele não tiver o olhar de Jesus a todo instante, a todo momento, ele olha para uma mulher e ele tem a visão do raio-x de super-homem, Superman. Não basta ele falar que não, mas as suas atitudes revelam, até um olhar. Irmãos, para que a nossa natureza pecaminosa seja neutralizada, seja dentro da igreja e fora da igreja, nós precisamos olhar para uma jovem, para uma adolescente, para uma jovem senhora, para uma senhora como se fosse a nossa irmã, nossa mãe, uma filha e um filho nosso, para neutralizar a natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Sabe por quê? Você pode até enganar pessoas, enganar o pastor, enganar o ministério da igreja, enganar o membro da igreja, enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Sabe por quê? Observem aí Salmos 139, versículos 23 e 24. Abram aí. Salmos 139, versículos 23 e 24. Outro vai abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 e 12. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Aí no hebraico diz assim, sonda-me, ó Deus. Ou seja, passa uma microcâmera dentro do meu ser, na minha alma, e conhece a intenção do meu coração. Aí entra aí a palavra hebraica kavanar, que significa intenção do coração. Deus, ele conhece a nossa intenção. Tinham 3 irmãos, só um instante, tinham 3 irmãos. Eles disseram, rapaz, todo mundo é pecador, a gente é crente, mas a gente tem falha. Então, pastor, tem, imagine a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos nos confessar aqui uns aos outros. A Bíblia diz, ó a distorção, a Bíblia diz confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não estava dando a gente confessar, pastor, então vamos confessar um outro aqui. Aí então bora, comece você. Rapaz, o grande pecado é bravo. E qual é, rapaz? Eu sou contador de oferta. E todas as vezes que a gente está se dirigindo para a secretaria, eu pego um envelopezinho daquele, jogo do bolso do paletó e vou para o shopping, pipoco toda a minha família. Eu disse, vixe, rapaz, ladrão. Ladrão. E ele se ajoelhou. Pai, repreende esse espírito de Judas, está vendo teu filho agora, em nome de Jesus. Ele, pode parar, já me sinto liberto. Glória, já me sinto liberto. Aí outro, rapaz, meu pecado é pior do que o dele é. Pior? Esse cara é ladrão, pior. Rapaz, quando eu falo, tem uma irmã lá na igreja, rapaz, quando eu falo para ela no final do culto, ela pega minha mão e dá para o Senhor. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Repreende, Senhor, agora essa obra da carne agora, em nome de Jesus. Ele pode parar, já me sinto liberto. Aí faltou só um. Aí se agora é você. Rapaz, eu vou contar não. Não vai, não é pior do que. Como é que é, rapaz? Eu era ladrão, o colega era adúltero. Tu disse que ainda é pior? É porque eu tô doidinho para sair daqui e contar para a igreja que vocês me contaram. Vocês perceberam? É o crente fofoqueiro. Sejam bem-vindos ao culto de doutrina. Impureza, aquilo que é maquinado na mente. Ainda não houve atitude, ainda não houve ação, mas está no campo da mente. Quando Paulo fala de pecado ou pecados de impureza, Paulo nos remete 90% dos seus escritos. Paulo escreveu mais de 50% da porção do Novo Testamento.
Paulo está falando de pecados sexuais. Todas as vezes, 90%, quando ele se refere à impureza, ele está falando de pecados sexuais que entra na área da imoralidade, a parte moral nossa. Então ele fala prostituição, impureza. Irmãos, Tito 1:15-16, leia por favor. Tito 1:15-16, a gente vai falando do Espírito Santo, vai lembrando os versículos, né? Tito 1:15-16, abra aí. Todas as coisas são puras para os Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os mas contaminados nada é puro para os contaminados e infiéis. e infiéis, que não são fiéis à prática da palavra. Antes, o seu entendimento e Antes, consciência a sua forma de entender as coisas e consciência de entender as coisas estão contaminados. estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, Ó, eu sou crente, eu sou servo de Deus. E aí o pastor que ele vem dizer um tintim assim, ó. Ele é pastor, mas meu braço, ó, meu braço está aqui ainda, ó, eu fiz o UFC 3 meses lá fora, viu? mas negam-no Confessam que conhecem a Deus, mas negam o quê? com as obras. Não basta você falar, o que você fala pode impressionar homens, mas você só consegue atrair o coração de Deus por aquilo que você faz, não é por aquilo que você fala. Sendo abomináveis e desobedientes, Sendo malditos e desobedientes, e reprovados e reprovados para toda boa obra. para toda boa obra, não serve para estar na frente de nada na casa de Deus. Fique no banco pedindo a Deus para lhe curar, porque você só pode pregar cura se você estiver curado. Aleluia. Se você não estiver curado, você vai pregar cura? Eu não estou falando aqui agora de cura física, eu estou falando de cura moral e espiritual. Todos nós temos. Prostituição, impureza, ó, os 3 pecados sexuais. Então, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia, o negócio é mais estreito ainda. É aquele indivíduo quer dizer pessoa. É aquele indivíduo que a consciência não está nem aí, não acusa mais em nada. Ele pratica até pecados sexuais em público. Em público. A consciência dele já está cauterizada. Não tem mais vergonha na cara. Eu costumo dizer que o crente tem que ter 2 tipos de coisas para viver a santidade de Deus: temor a Deus e vergonha na cara. Mas ele já está tão acostumado a pecar que a luzinha da consciência não acende mais. Eu tinha um Gol prata, que tem um cara de jegue e tem aquele mais novo, né? Depois o mais velho, tem um quadradão e aquele outro. Que indo daqui para fazendo uma viagem, Gol bola, né? Tem um Gol bola e tem outro. Fazendo uma viagem, eu percebi que a luzinha do termostátil, ela começou a acender. E aí já tinha ouvido do mecânico, quando a luzinha acender, é porque tem alguma coisa errada no motor. Tem alguma coisa errada no motor. Qual a obrigação do motorista? Parar o carro no acostamento. Vinha recentemente de viagem no sul da Bahia, estava no período de férias com a família. Eu não vi a luz acender. O André disse até que quando o carro parou ele tinha visto, mas eu não vi, mas eu detectei um barulho diferente no carro. Quando a gente parou no posto para ir ao banheiro, aí funcionou o carro, numa ré, aí o pessoal falou: peraí, para ouvir o barulho. Mas é diferente. E aí eu acelerando, andei mais ou menos 1 quilômetro. Rapaz, não, tem alguma coisa errada, eu vi o carro no estacionamento, para o acostamento. No outro dia, quando o mecânico foi ver o carro, ele desmontou tudo. Aí ele falou: pastor, o senhor fez tão bem parar o carro. Se o senhor não parasse o carro, o que aconteceu aqui? O senhor teve um prejuízo, vai ter um prejuízo, mas poderia ter maior. A bomba de óleo do motor. A bomba de óleo do motor pifou. Se o senhor continua, o senhor ia bater o motor. Quem está entendendo isso? Se a luzinha chamada Espírito Santo está dizendo: encosta, você precisa rever os valores. Você precisa rever como está a sua vida espiritual. Não venha Glória a Deus. frente da obra de qualquer jeito. Meu Deus, é forte. Não queira ser o que você não é. Não queira pregar o que você não está vivendo. Não queira pregar fortaleza como você está cheio de fraquezas.
eu e vocês, vós, precisamos dar vazão à luzinha chamada Espírito Santo que acende na nossa consciência. É hora de mudar, é hora de refletir. Então, pecado de lascívia, casais namorados, que prova, Jesus, hein? Imagine, irmão Rodolfo, me converti aos 22 anos, comecei a vida profana com 14. Com 14 anos, já conheci os baixos meretrizes da cidade, eu saía com pessoas adultas. Era uma pessoa que foi entregue logo à licenciosidade desde novo. Me converti aos 22 anos. E o que, quando eu me converti, eu comecei a ler aqueles livros de Jaime Kemp, um pastor batista, Namoro, Noivado e Casamento, porque em outra hora eu andava assim, lascívio, eu andava em prostituição, eu andava em impureza constantemente, mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu deveria agora, daquele momento em diante, a ler o manual para saber como eu deveria me comportar, como eu poderia agir. Moral da história, aquele jovem que tinha conta em casa de rendezvous, aquele jovem que conheceu todos os baixos meretrizes na época, aquele jovem que era envolvido com pecados de toda sorte sexuais, aquele jovem se converteu. Glória a Deus. E aquele jovem veio casar 3 anos e 8 meses depois. 3 anos e 8 meses depois. A minha consciência está aqui dentro de mim. Não caímos, porque Deus nos guardou. Hoje em dia, a gente vai celebrar casamentos a cada 10 jovens de 17 a 90 anos, a cada 10, eu não estou falando daqueles que já são casados, viviam depois, amaziadamente, depois vieram casado civil, mas casamento entre jovens, a cada 10, 7 já adiantaram o carro diante dos bois. O que é isso, pastor? Falta de temor a Deus e vergonha na cara. Porque quem tem vergonha não mete vergonha. Uma pessoa que era promíscua, tinha pós-graduação no inferno em prostituição, passar 3 anos e 8 meses sem saber o que é intimidade com a mulher. O que é isso? Temor a Deus e vergonha na cara. Vigilância. A carne é fraca, né, irmãos? Mas eu volto a dizer, o pecado não é vitamina, não. Precisa se abster da aparência do mal, está dentro da nossa natureza. Cuidado com o sexo oposto. Cuidado. Negócio muito meloso com o sexo oposto. Não é coisa boa. Homens e mulheres casados, só quer sair com jovem, só quer andar com jovem, emparelhado com jovem. Chamo sempre a minha esposa quando tem evento, às vezes eu não posso ir, né? Mas eu sei a minha limitação, eu conheço a minha natureza. Então nós temos que ter muito cuidado com o sexo oposto. Os opostos se atraem. Vigia na terra. Cuidado com o relacionamento, eu digo agora de comunicação, com pessoas que não são da fé. Cuidado. A Bíblia diz que do ímpio procede a impiedade. Ímpio só pensa em piedade. Ímpio tem pós-graduação em pecado. Ele não quer compromisso com você, ele quer lhe usar. Ele quer cantar aquele trechinho daquela música de Sara Farias para você. Deixa te usar. Quer te usar. Só te usar, depois descarta. Provou da fruta, ó. Ainda deixa o menino na barriga, vai para São Paulo e fica a pobre da avó 3 horas da manhã com o menino no meio da casa. Tuê. Por quê? Falta de vigilância. É assim mesmo. Cuidado com os pecados sexuais. Está dentro da nossa natureza, mas precisa ser trabalhado com a vida espiritual. Sabe qual é a receita, o antídoto para isso? Leitura da palavra, oração e vigilância. Quando o pugilista está no ringue, ó, até no UFC, lembra? Até no UFC, quando mina ali, toda hora que ele bota aquela cerinha, o cara só quer bater ali, porque já minou. O boxeador, quando vê também, sabe ali, o cara está todo arrebentado, só quer bater naquele lugar. Satanás, ele conhece os nossos pontos fracos. Se você tem uma predisposição a caída para mulher, ele vai usar a mulher mesmo.
Cuidado. Cuidado com as redes sociais. Irmãos, as redes sociais é bênção e maldição. Agora, quem define é a gente. É bênção e maldição. Quem define é a gente. Basta um clique. Clicou ali, você está no céu ou no inferno. É assim e vai dizer mesmo. o quê? A sua mente. Se a sua mente está cheia de Deus, você vai atentar para as coisas de Deus. Mas se sua mente está vazia de Deus, você só vai dar lugar à carne. E aí vem a ceia, deixa de vir 1, 2, 3 ceias, deixa de vir tomar ceia, deixa de vir a ceia por causa do pecado, mas não deixa o pecado por causa da ceia. Pense nisso. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Sejam bem-vindos ao culto do domingo. Aleluia. E a semana